pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antonino, estou do lado aqui do nosso querido Tércio Araújo, também da nossa disciplina de Química, para a gente comentar a primeira fase de Química do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, a nossa UES, que aconteceu hoje, no dia 12 de outubro, né? O dia de Nossa Senhora Aparecida, feriadão aqui no Brasil, mas para a gente é um dia de trabalho com o vestibular da UES. E o que a gente viu foi uma prova tranquila, né, Tércio? Muito fácil. Temas que já caíram em outras edições e também cobrar de uma maneira bem simples, bem direta, né? A gente vê se você olhar no site do Farias Brito, do FB Comenta, você vai ver que a Química é disparada que está mais adiantada aí no hall dos comentários. A gente fica até pensando, nossa, será que ele deixou de esquecer de alguma palavrinha fora do lugar? Porque realmente a prova foi tranquila, assim como se espera de uma prova de primeira fase, mas a gente sentiu falta de química orgânica, né? Nas últimas edições, pelo menos 4 ou 5 edições, sempre estava caindo química orgânica na primeira fase, né? Dessa vez eles deixaram a química orgânica. Era um reconhecimento de função orgânica, né? Às vezes uma isomeriazinha isomeriazinha e tal, mas nada muito aprofundado, mas sempre aparecia o conteúdo, né? Para não dizer que não teve físico-química, apareceu uma questão. Cálculo de diluição. Teve uma questãozinha lá no finalzinho da prova envolvendo o cálculo com diluição, mas também bem tranquilo. Inclusive, tinha uma pegadinha na questão. A gente vai comentar aqui a questão de número 47. Como era até essa 47? A questão 47, ela trabalhava com aquele tema de massa atômica, né, presença de isótopos, estrutura atômica, cálculos químicos, né? E era uma questão bem tranquila. Ele falava que um elemento ele existia na forma de 3 isótopos, porque ele dava 3 massas diferentes, né? E as suas abundâncias. As abundâncias, né? Isso. Aí fazia a média, né? Fazia a média. Aqui, inclusive, um dos pontos, né, que era aquela questão de 1, 2, 3 e 4, era justamente para você fazer o cálculo e você percebia que, inclusive, esse item estava errado, né? Que ele dizia que era 26 e a partir do cálculo você chegava no valor de 24,30. Então, aí eu olhava na tabela de cima e via que era o magnésio. Né? Exatamente. Olha aí. Então, tranquilo a primeira questão, tá bem? E essa parte bem recorrente, é muito no início da matéria, né? Sim. É muito no comecinho. A questão 48, pode ser considerada de fisicoquímica? Pode, né? Com boa vontade. Olha aí, pessoal, já encontramos aqui, a rigor, 2 questões, aí esticando bem direitinho. Esticando a baladeira total, né? Mas uma segunda questão de fisicoquímica aqui. Uma questão de cinética, né, Tess? Sim. Fatores que afetam a velocidade das reações, né? Nesse caso, o fator que a questão trabalhou foi justamente a superfície de contato, onde ele perguntava, né, em qual situação o metal iria reagir mais rápido com o ácido. Claro que seria pó, né? Porque pó, quanto menor o tamanho das partículas aí considerando a mesma massa, maior a superfície de contato e, consequentemente, maior a velocidade da reação. Maior a frequência de colisões associadas e tal. Sim. Tivemos uma questão, né? O pessoal que diz, o Antonino e o Tércio disseram que não tinha orgânica. Pois é, tem uma questão de bioquímica na questão 49. Mas também, assim, não muito aprofundado, só para saber se o aluno realmente conhecia aqueles conceitos mais fundamentais da bioquímica. Né? Na letra A ele falava de glicídio, né? Sim, carboidratos. De glicídios ou carboidratos formados... carbono, hidrogênio e nitrogênio, né? Não seria nitrogênio, com certeza. Seria oxigênio, né? A letra B, que é o gabarito da questão, os lipídios são moléculas formadas pela reação do ácido e do álcool, né? A esterificação. Aí, no caso, óleos e gorduras e tal. A do ácido nucleico estava falsa por quê, Tessa? Por conta dos lipoproteínas HDL de alta densidade, contendo sua estrutura de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Essa parte tem tanto, mas quando ele fala de ácidos nucleicos, os principais representantes são realmente o DNA, RNA, ácido desoxirribonucleico, né? E aí ele misturou com lipídios e lipoproteínas. Que era o HDL, exatamente. Né? Lipoproteínas não entra nesse rol de biomoléculas. E a sacarose, na letra D, ele diz que é um lipídio, né? Que voltaria para a letra A. Exatamente. Né? Sacarose, na verdade, é um carboidrato formado pela união né? de glicose e frutose. Né? Está presente, por exemplo, na cana-de-açúcar. É um disacarídeo. É um disacarídeo, exato. Pronto. Isso é bem tranquilo, né, pessoal? Cobrou mais o fundamental da matéria, né? Uma questão boa de cálculo químico, ele deu a reação, não estava balanceada, o cara tinha que ter noção do balanceamento da reação,
Mas foi tranquilo, né? Inclusive foi ter um comentário Sim, lá. exatamente. E um balanceamento bem simples, né? O método das tentativas direto, você já conseguiu chegar no balanceamento correto. Só tinha que ter atenção porque ele trabalhava alguns casos específicos de estequiometria, né? Alguns casos especiais. E ele não dizia que não estava balanceado. Exato, exato. E ele também falava assim, na questão nós trabalharíamos com pureza, tá certo? E também com rendimento no final, que era outra pergunta que a questão fazia, né? Sim, sim. Então, uma questão bem bacana, mas se você tirasse o rendimento e fizesse o cálculo estequiométrico, já batia o gabarito. Não tinha nenhum item igual. Então, assim, só o primeiro você não precisava fazer a questão completa para chegar no gabarito, né? Mas é uma questão bem tranquila também. Bem tranquila, né? Mas, assim, seria mais difícil da prova ou seria a de bioquímica? Rapaz, depende muito do aluno, né? Assim, tem aluno que tem mais dificuldade na parte de cálculo, né? Então, talvez essa fosse a que ia ser a pedra no sapato, né? Mas a de bioquímica também, bioquímica é um assunto que tem várias nuances, vários detalhes. Entretanto, os itens da 49, eles estavam, o que deixava os itens errados eram muito claros. Então, eu acho que talvez essa, na minha opinião, seja realmente a mais difícil. Aqui vai dar mais trabalho, né? Com certeza. Depois a gente vai olhar aquela escala de percentual de acerto de questão. Vamos ver se a nossa aposta aqui na 50 vai estar correta. A 51 era a questão de tabela periódica. O item errado também era bem óbvio, né? Sim. Que ele trocava famílias com períodos, né? 18 períodos e 7 famílias. Isso é o contrário. Né? São 18 famílias e 7 períodos, né? Na tabela periódica. E o resto era bem tranquilo também. Bem tranquilo também, bem tranquilo mesmo. Uma questão de estrutura atômica na 52. A questão de estrutura atômica sobre as definições. Não dá nem para falar em definição, né? Como é que você define estrutura atômica? Né? O que é estrutura atômica? O conceito de núcleo atômico, de eletrosfera e de modelo atômico, né? A modelagem teórica para explicar as características de um átomo. Depois, uma questão de inorgânica, bacaninha também, mas assim, bem generalista, né? Quando ele diz, por exemplo, no primeiro item, que os compostos ácidos podem ser chamados de alcalinos, que o termo alcalino é usado para compostos de natureza básica, né, e não de natureza ácida. E a gente pode até lembrar, Tonino, essa questão do termo alcalino, né? Alcalis remete à base, alcaloides, compostos orgânicos também de caráter básico. Né? Então, assim, já tinha como você ter essa noção, né? As anfetaminas ali, que são classificadas como alcaloides. E realmente é uma questão sobre funções orgânicas bem simples. Funções inorgânicas bem simples também, né? Na segunda, metal com ácido, né? Sim. Metal com ácido libera hidrogênio. Ele ainda dá o exemplo do metal que ele quer, né? Magnésio e zinco. E no terceiro, o tratamento de azia, que seria um excesso de HCl no estômago, que ele diz que é comum se ingerir um antiácido, né? Mas nem sugere qual que seja. Né? No nosso comentário, a gente até sugeriu o bicarbonato de sódio, mas, na verdade, assim, só pelo... Pode ser leite e magnésia também, né? A questão nem falou nada a respeito. Só um comentário aqui, né? Duas questões trabalhando sobre as reações de ácidos com metais, né? Porque nós tivemos uma questão passada que falou exatamente sobre isso, né? Questão 48... era o zinco reagindo com ácido, né? Então aqui, essa é uma reação... A do pó, né? Isso. Essa é uma reação bastante cobrada na UES. Metais reativos reagindo com ácidos, né? Isso. E ela nunca cobrou nada muito específico, com metais pouco reativos que com ácido nítrico reage, como o ouro, né? Algo que ela nunca comentou muito. Mas essas reações mais simples, metal com ácido formando um sal e formando também gás de hidrogênio, isso é muito comum de cair na prova da UES. Mas também com ouro, né? Tu esticou demais a baladeira, né? Bota menos um cobrezinho, um mercúrio, alguma coisa assim, mais no meio do campo, né? A questão 54, pessoal, finalizando a prova de química, era a tal da questão envolvendo concentração de soluções. Tinha sido a eleita da fisicoquímica, depois a gente acabou que elegeu mais uma, né? Mas a questão de concentração, ela tinha uma pegadinha, Terço. Sim. Porque o cara fazia a continha lá de diluição e encontrava o volume final de 1,6 litro. Mas ele queria o que era adicionado, Aí ele pedia a quantidade de água que havia sido adicionada, né? Se o aluno naquele momento tenso ali da prova, né, medindo o tempo e tal, pode ser que alguns tenham vacilado em cima desse contexto aí. Mas está bem claro aí que ele quer o volume de água
que seria números adicionado. bem redondos, né? 8, 2, são números bem redondinhos, fáceis, aconteceria uma conta Inclusive, fácil. Né? eu até não caí na tentação na hora do comentário, porque de 8 para 2 você reduz 4 vezes, então o volume obrigatoriamente teria que aumentar 4 vezes, né? Mas eu comentei, fiz a continha lá, eu não fiz direto, não. Mas dá para ter feito, né? O número ajudava. Sim, o número ajudava muito. Ajudava muito. E não mais é a segunda fase, né? Pensar na segunda fase, o que é que não tem na primeira, Tess, que tu acha que poderia aparecer na segunda? Mas com certeza química orgânica vai aparecer na segunda. E eles gostam de cobrar um pouquinho mais específico, propriedades, isomeria, são temas que eu aposto na química orgânica para a segunda fase. Na parte de fisicoquímica, algo de termoquímica, equilíbrio químico, um KPS, algo mais assim, como é que posso dizer, mais um pouquinho mais de rigor, né? Um pouco mais de dificuldade. E os próprios cálculos químicos também, né? Sim, já que são 20 questões, sim, né? com Ele certeza. passa a ter mais questões de cálculos estequiométricos, cálculos de fórmula também, né? Sim, fórmula centesimal não caiu na primeira fase, pode ser que caia, né? Pode ser que apareça também. Fórmula mínima. É verdade. Pois é, pessoal. Então, a gente espera que você tenha tido um bom desempenho aí e a gente aguarda na segunda fase, né, Tess? Com certeza, pessoal. Boa sorte a todos e até a segunda fase.